Bom dia. A primeira aula de língua portuguesa no mês de outubro. Professores Aline, Ana Patrícia, Josinaldo, Lucilene e Regina. O conteúdo de hoje, ele faz referência a elementos, né, da construção textual. Eles são conhecidos como conectivos. Um texto, ele não é um emaranhado de palavras. Muitas são as vezes, quando a gente pergunta, vocês sabem o que é um texto? O aluno responde, são palavras, né? São frases. Essas palavras e essas frases, elas são organizadas e elas possuem uma ligação. Para que haja um bom texto escrito, não pode ser apenas um agrupamento aleatório de ideias, mas deve ter ligações que resultam em uma unidade textual. Então, para que a gente faça um texto com unidade textual, nós precisamos utilizar os conectivos. E hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos trabalhar as preposições e as conjunções. Primeiro assunto é referente à coesão, né? Preposições. A coesão textual se constitui pelos recursos linguísticos responsáveis pela ligação que se estabelece entre os termos de uma frase, entre as orações de um período e que, consequentemente, colaboram para a formação de parágrafos harmonicamente bem construídos. O que são preposições? As preposições são palavras invariáveis, com função eminentemente conectiva, pois ligam o adjetivo, o advérbio, a interjeição, o pronome, o substantivo e o verbo a outros termos da oração. Conectivo é que conecta, elos de ligação. Então, as preposições, elas possuem como função eminente conectar, ligar, certo? Elas ligam que palavra? Adjetivo, advérbio, interjeição, pronome, substantivo e verbo. Então, ela estabelece uma ligação entre todas essas palavras. Bom, as preposições possuem classificação. Quais são as classificações das preposições? Elas são classificadas em dois grupos. Podem ser essenciais ou acidentais. Essenciais é porque elas já surgem na língua, né? Desde a origem latina, desde a origem grega. Elas já possuíam essa função de ligar, de conectivo. São elas que funcionam como preposições a, ante, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e para. Acidentais são aquelas que foram introduzidas em outra classe gramatical, em outra classe de palavras. Mas no decorrer da construção da língua portuguesa, elas foram criando um novo sentido, como uma ligação, certo? Não sendo preposições, podem desempenhar bem este papel na língua. São elas: afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante e segundo. Termos integrantes da preposição. O termo anterior à preposição é chamado de antecedente ou regente, e o termo posterior de consequente ou regido. Exemplo: falaram de você. Bom, falaram antecede, é o antecedente, e você é consequente. Então, ele vem depois, é regido. Então, tem o termo antecedente e o termo regido. Preposição como conectora de orações. As preposições também podem unir orações. Exemplo: eles saíram atrasados para trabalhar. A preposição para liga a oração subordinada à oração
principal. Eles saíram atrasados. Para quê? Para trabalhar. Então, a oração principal, eles saíram atrasados para trabalhar. Preposição como transmissora de noções gramaticais. Elas não apenas ligam o antecedente ao consequente, mas também lhe transmite noções gramaticais de sentido. Exemplo, saiu com ele, companhia. Saiu com ele, companhia. Cortou-se com a faca. Como cortou-se? Com a faca, instrumento. Fala com fluência. Como ele fala? Com fluência, modo. Locução. Locução é um grupo de palavras que, em geral, é constituído por locução adverbial seguida da preposição a, de ou com, ou de preposição mais advérbio. Por vezes, há ocorrência de preposição mais preposição. Bom, falam de acordo com a norma culta. De acordo com, você observa que temos a preposição, acordo, verbo com, preposição. Onde acordo é locução adverbial seguida de preposição com. Eles foram legais para com os amigos. Onde há a ocorrência da preposição para seguida da preposição com. Eles foram legais com quem? Eles foram leais para com os amigos, né? Eles foram leais àqueles amigos. Combinação e contração de preposição. Bom, combinação já está dizendo, é combinar. Então, nesse caso, são dois casos particulares de união de preposição com outras palavras. No primeiro caso, nós temos a combinação, no qual há perdas fonéticas. O que é perdas fonéticas? É que um elemento vai deixar de existir. Exemplo, do, que é a combinação de preposição mais o, artigo. Dum, que é a combinação de preposição mais um, né? Desta, que é a combinação de mais esta, preposição e pronome. Contração é quando não ocorrem perdas fonéticas. Exemplo, ao é a contração da preposição a mais o artigo o. Aos, preposição mais artigo o. Aonde, preposição mais advérbio. Além da preposição, há outras palavras que na frase é usada como elemento de ligação. A conjunção, por exemplo. A menina segurou a boneca e mostrou quando viu as amiguinhas. Deste exemplo, pode ser retiradas 3 informações sobre a menina. Ela segurou a boneca, ela mostrou, e quando foi que ela mostrou? Quando viu as amiguinhas. Então, são 3 informações. Essas 3 informações são ligadas, conectadas, através das conjunções e quando. A segunda oração liga-se à primeira por meio do e a terceira oração liga-se à segunda por meio do quando. As palavras e quando ligam, portanto, as orações. A menina segurou a boneca e mostrou quando viu as amiguinhas, certo? Primeira oração, segunda oração, terceira oração. É importante que vocês conheçam as conjunções, conheçam as preposições, conheçam os advérbios, porque no terceiro ano de ensino médio, vocês vão precisar deste conteúdo para a continuação dos estudos de vocês sobre período composto, né? Período composto por subordinação, período composto por coordenação. Conjunção é a palavra invariável que liga 2 orações ou 2 termos semelhantes de uma mesma oração. Bom, você observa que a conjunção
Diferente da preposição, ela não liga palavras subordinadas. Ela liga palavras que se encontram em igualdade. Liga duas orações que são iguais na mesma função ou dois termos semelhantes. Morfossintaxe da conjunção. As conjunções, a exemplo das preposições, não exercem propriamente uma função sintática. Elas são conectivas, elas ligam. Há uma diferença. As preposições ligam palavras que estão em posições de desigualdade, subordinação, né? Já a conjunção, ela liga palavras em posições de igualdade, equivalente. As conjunções também possuem classificações. A classificação das conjunções são as seguintes. De acordo com o tipo de relação que estabelecem, as conjunções podem ser classificadas em coordenativas e subordinativas. Conceito de coordenativo. No primeiro caso, os elementos ligados pela conjunção podem ser isolados um do outro. Esse isolamento, no entanto, não acarreta perda da unidade de sentido que cada um dos elementos possui. Coordenativa são conjunções que ligam orações, palavras independentes. E se eu tirar a conjunção, elas não vão perder o sentido. Conceito subordinativo. Já no segundo caso, cada um dos elementos ligados pela conjunção depende da existência do outro. Caso eu retire a conjunção, elas vão perder o significado. Elas possuem uma relação de dependência. As conjunções coordenativas são aquelas que ligam orações de sentidos completos e independentes, ou termos da oração que têm a mesma função gramatical. Elas se subdividem-se em aditivas, ligam orações ou palavras, expressando ideia de acrescentamento ou adição. São elas e, nem, e não só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mais ainda. Por exemplo, a sua pesquisa é clara e objetiva. Ela não só dirigiu a pesquisa, como também escreveu o relatório. A sua pesquisa é clara e, né, mas também é objetiva. Ela não só dirigiu a pesquisa, ela dirigiu a pesquisa, como também escreveu o relatório. Ela também escreveu o relatório. Você está vendo a ligação, né? A ligação dessas palavras, dessas duas orações, possui um valor de adição, de soma, de acrescentamento. Adversativa, como a palavra já diz, ligam duas orações ou palavras expressando ideia de contraste ou compensação. São elas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Exemplo, tentei chegar mais cedo, porém, não consegui. Tentei chegar mais cedo. Informação, contradição, porém, não consegui. Alternativa, ligam orações ou palavras, expressando ideia de alternância ou escolha, indicando fatos que se realizam separadamente. São elas ou, ou, ora, já, quer, seja, talvez. Por exemplo, ou escolho agora ou fico sem presente de aniversário. Poderia ser assim, ou escolho agora ou fico sem presente de dia do professor. Conjunções coordenativas. Continuando. As conclusivas, né, também são coordenativas. Conclusivas, já está dizendo, ligam a oração anterior a uma oração que expressa ideia de conclusão ou consequência. São elas, logo, pois, depois do verbo, portanto, por conseguinte, por isso, assim, por exemplo. Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Tem uma ideia de conclusão? Tem uma ideia de consequência? Sim. Ela estudou,
né? Estava bem preparado, portanto, né? Por isso não ficou nervosa. Explicativa. Ligam a oração anterior a uma oração que é escrita, que justifica a ideia nela contida. São elas que, porque, pois, nesse caso, antes do verbo por quanto. Exemplo, não demore, que o filme já vai começar. Por que você não deve demorar? Porque o filme já vai começar. Nós também teremos os casos das orações, das conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas são os termos que ligam duas orações sintaticamente dependentes. É o contexto da frase o que determina o tipo de relação estabelecida pela conjunção. As conjunções não desempenham função sintática na oração e são ligadas somente pelos conectivos. Bom, as conjunções subordinativas são as seguintes. Elas se subdividem-se em causais, concessivas, condicionais, comparativas, finais, proporcionais, temporais, comparativas de novo, consecutivas e integrantes. Mas como elas são muitas, e nós precisamos absorver o máximo possível desse conteúdo, eu vou deixar para abordá-la na próxima aula. Continuamos o assunto na nossa próxima aula, certo? Então, vamos parar por aqui para não confundir a cabecinha de vocês. E nós vamos também fazer comentários agora sobre as questões para vocês fazerem no Google Classroom, né? Vamos lá.